Olá, voltamos com o programa A Notícia de Frente. Agora vamos iniciar a rodada de entrevistas com os candidatos ao governo de Mato Grosso. Hoje nós temos aqui o governador Mauro Mendes, que tenta a reeleição. Olá, governador, bom dia. Candidato agora, seja muito bem-vindo ao programa A Notícia de Frente. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês na Notícia de Frente e com todos aqui no estúdio. E um prazer maior ainda estar falando com todos aqueles que nos acompanham nesta manhã de terça-feira. Obrigada. Candidato, nas eleições de 2018, o senhor venceu no primeiro turno, derrotou 4 adversários, conquistou mentes e corações de mais de 840 mil eleitores. Neste pleito, o senhor tem oficialmente 3 adversários. E eu digo oficialmente porque penso eu que o senhor tem um adversário nesse momento um pouco oculto, mas em alguns momentos fala bastante alto. Eu estou falando dos servidores públicos de Mato Grosso. Desde que o senhor foi eleito, o senhor sempre disse que seria governador de toda a sociedade mato-grossense e não apenas dos servidores. Mas nesse momento o senhor tem uma equação para resolver. E começou a mudar a sua comunicação, porque recentemente o senhor disse que daria 100% da RGA aos servidores. Mas ainda tem uma questão muito frágil, de muito clamor, a previdência dos aposentados. Eu queria que o senhor falasse exatamente o que o senhor mudou com os servidores nesse momento de eleição. Olha, Luciana, primeiro, não mudou nada agora, né? Eu sempre tratei o servidor com muito respeito. O problema é que nós pegamos um estado lá em 2019 quebrado. O governo de Mato Grosso, quando eu peguei o estado, virei governador, ele estava praticamente quebrado. E naquele momento, alguns servidores com o estado quebrado, salário até atrasado, devendo para Deus e todo mundo, alguns, uma parte deles, queriam que o governo desse ganho real, aumento de salário acima da inflação. E naquele momento era muito impossível. E essa história de que o servidor, isso, aquilo, o nosso governo tem tratado o servidor com muito respeito. Essa história, por exemplo, agora da RGA, não foi dito agora porque eu sou candidato. Isso está na LDO, isso está na nossa lei orçamentária. Então, isso faz parte de um planejamento de recuperação do Estado. Lá atrás, todo mundo deu uma contribuição, os produtores rurais também reclamaram, ficaram meio zangados, né? Muita gente, os empresários, os servidores também tiveram que dar a sua contribuição e deram. Luciana, nesse momento, nós temos coisas espetaculares que estão acontecendo para os servidores que nunca aconteceu em toda a história de Mato Grosso. Eu vou dar um exemplo. Nós vamos chegar ao final desse ano agora com 400 milhões de reais na conta de aposentadoria dos servidores para garantir a aposentadoria. Isso nunca aconteceu na história de Mato Grosso. Os salários estão em dia, nós estamos garantindo direitos. Eu vou dar outro exemplo. A farda do policial militar, meus amigos, era comprada pelo policial, porque o Estado não cumpria a lei e não dava essa farda. Olha que absurdo, já pensou o policial militar que trabalha na rua, como um funcionário de qualquer empresa, a empresa dá o uniforme para ele trabalhar. No governo de Mato Grosso, os nossos policiais militares tinham que comprar com dinheiro do seu bolso, do seu salário. Isso acabou. O governo deu durante 2 anos, esse ano nós já depositamos na conta dos militares, todos eles, né, o dinheiro para que eles possam, em Mato Grosso, fomentando a economia local, comprar o seu uniforme. Garantimos direitos, Luciana, que há muitos anos não eram pagos. Teve um servidor que foi demitido ou aposentado e o direito rescisório não tinha sido pago. Coisa de 10 anos, de 8 anos, de 5 anos. Vários direitos que estavam sendo questionados na justiça, nós fizemos acordo e pagamos. Então, sim, nós tratamos o servidor com respeito. Agora, se lá atrás não podia dar, não tinha como dar. E hoje nós temos várias avaliações internas que mostram que a grande parte do servidor reconhece isso. Salário em dia, direitos sendo reconhecidos e RGA já está na lei orçamentária. Não é uma conversa de agora, candidato. Nós já dissemos isso muitas vezes anteriormente a começar o processo eleitoral. Candidato, eu vou seguir essa mesma linha ainda de sensibilidade ligada à questão dos servidores públicos, né? Recentemente, houve a polêmica da fila dos ossinhos, imputando a quem, né, imediatamente a responsabilidade. O Emanuel Pinheiro, juntamente com a sua candidata a governadora do estado do Mato Grosso, Márcia Pinheiro, imputam ao governo essa responsabilidade da fila dos ossinhos. E o governo imputa ao município essa responsabilidade dos ossinhos. Quem realmente é responsável
por conta dessa situação lamentável de fila de ossinhos que nós temos aqui no município de Cuiabá, para deixar com bastante transparência e clareza ao eleitor? Olha, professor Haroldo, primeiro, o município de Cuiabá, ele tem a responsabilidade objetiva para fazer o cadastramento, mapear. Assistência social é um dever da União, do governo federal, do governo do estado e do município. Porém, o prefeito, a prefeitura, ela é o executor dessa política. Ela que tem que cadastrar as pessoas. Se tem alguém com dificuldade, passando fome, com a chamada vulnerabilidade social, é a prefeitura que tem que ir lá no bairro, na rua, identificar essas pessoas, incluir elas no cadastro de assistência social. Infelizmente, em Cuiabá, a assistência social não está funcionando. Aliás, não é só assistência social. A imprensa vive noticiando falta de dipirona, falta remédio nos postos de saúde. Os médicos no pronto-socorro, semana passada, estavam querendo entrar em greve porque não estava recebendo. Então, esta falha enorme da prefeitura levou a esse caos. Você viu falar de fila de ossinho nos outros 140 municípios de Mato Grosso? Não, infelizmente aconteceu em Cuiabá. Agora, o governo do estado está fazendo a sua parte. Nós já distribuímos em Cuiabá mais de 200 mil cestas básicas. Tem lá a comprovação de todas elas que são entregues. Nós temos mais de 6 mil famílias em Cuiabá assistidas pelo programa Ser Família Emergencial. Nós estamos fazendo a nossa parte, podemos fazer mais. Agora, é importante que a prefeitura faça a sua parte, pare de conversar fiado e de culpar os outros. Vamos nos unir, nós temos o dever, município, estado e União, de trabalhar para cuidar de todos, mas cuidar principalmente daquelas pessoas que mais precisam. Eu tenho tranquilidade em dizer que o estado de Mato Grosso está fazendo a sua parte em Cuiabá e nos 141 municípios de Mato Grosso. Governador, bom dia. Nenhum gestor consegue agradar todo mundo, né? Ter aquela aprovação de 100%. Com seu mandato também foi assim, não foi diferente, né? Houve algumas críticas mais recorrentes ao longo do seu mandato, né? Quais delas, eu vou citar algumas, mais lhe incomodam, né? Essa pretensa falta de comunicação adequada com o servidor, a tese de que o Estado é rico e o povo é pobre, ou de que o senhor tem uma tendência de criar novas taxas e de criar novos impostos para a população de Mato Grosso. O que mais lhe incomoda entre essas três críticas que lhe fazem? Olha, primeiro o adversário, você queria o quê, Daniel? Que o adversário me elogiasse? Que o adversário olhasse assim para o candidato Mauro Mendes e falasse assim, olha como esse candidato é bom, como ele fez um bom trabalho, como esse candidato recuperou o Mato Grosso, está fazendo muitas obras. Você queria que os adversários falassem assim, olha, não vamos nem ser candidato não, porque ele está construindo 6 hospitais, ele tirou o estado quase falido e hoje o nosso Mato Grosso é o estado que mais investe. Não, os adversários não vão falar isso. Eles vão inventar alguma coisa, vão criar alguma coisa, ou vão pegar algo que realmente possa ser melhorado e vão dar ênfase naquilo. E é claro, né, Daniel, que tem muita coisa para fazer. Ninguém vive num estado, né, o país das maravilhas, nós não somos o estado das maravilhas. Agora, todo mundo que tem um mínimo de bom senso e é honesto, reconhece o trabalho que o governo do estado de Mato Grosso conseguiu fazer. Não que eu, o governador Mauro Mendes, fiz, mas nós fizemos, porque eu não fiz nada sozinho. Eu tive apoio de muitos servidores. Grande parte daquilo que nós fizemos, Daniel, foi ideia de servidores públicos de carreira. Não foi uma ideia do Mauro Mendes que acordou um dia assim inspirado, né, iluminado por Deus, e eu peço muito que Deus sempre me ilumine, que me dê as orientações necessárias, mas servidores estiveram e estão ao nosso lado para que a gente possa fazer tantas mudanças importantes. Então, por exemplo, o nosso governo, Daniel, foi o governo que mais diminuiu impostos em Mato Grosso. Nós somos o primeiro estado no Brasil que reduziu, né, o ICMS da energia de 27% para 17%. Reduzimos da telecomunicações, da internet, de 30% era o ICMS para 17%. Reduzimos do combustível. O que o Congresso Nacional fez lá no corre-corre de última hora, Mato Grosso fez depois de planejamento, depois de cortar despesa, nós reduzimos 140 itens de impostos, taxas e contribuições. Isso pode ser mostrado e visto por qualquer um. Então, nós estamos muito tranquilos porque muitas dessas críticas, elas não são verdadeiras e é coisa de oposição, tem que falar mesmo, não tem problema, né? Agora, vamos aos números, aos fatos e a verdade está ao nosso lado.
Mesmo que o senhor tenha tomado essas medidas, foi o primeiro governador do país a sair na frente em relação a essas reduções dos impostos. Governador, ainda assim o senhor leva um título de ser o governador taxador, mas em relação ao sol, em relação aos aposentados, e também tem uma questão muito importante aí em relação a esse alinhamento nacional, as taxações do agronegócio. O agronegócio vai continuar não tendo as commodities taxadas, aquelas que são exportadas, porque novamente o senhor recebe aquele título, né, de Estado rico e povo pobre e coloca na conta do agronegócio. Luciana, de novo, né, isso é conversa da oposição. Você queria o quê, Luciana? Que a oposição ficasse o tempo todo me elogiando? A maioria da população, Luciana, está aí, as pesquisas mostram isso, está satisfeita. Eu tive 140 prefeitos que assinaram uma carta em apoio à minha candidatura. Agradeço a todos eles, agradeço a parceria que nós estamos tendo com boa parte, né, dos políticos na Assembleia Legislativa, da bancada federal. Então, é normal isso. Vou dar um exemplo para você, Luciana. Essa história que eles falam aí, por exemplo, taxação do sol. Essa lei é de 2015. Não fui eu que criei essa lei, gente. Só que eu falo o seguinte, gente, as coisas têm que ser feitas corretamente. Ninguém pode, né, fazer uma lei desrespeitando a Constituição. Esta lei da energia solar é de 2015, não foi criada na minha administração. Porém, hoje em dia cria-se umas fake news e os adversários ficam falando. Agora, os mesmos adversários que ficam falando isso são taxados de corruptos. Os mesmos adversários que falam isso, né, teve grandes operações policiais no seu mandato. Então, como na nossa administração, ninguém pode falar que teve prisão de secretário, ninguém pode falar que teve desvio de dinheiro, eles inventam algumas mentiras, potencializam ou mudam algumas verdades e ficam tentando falar isso. Agora, a população é esperta, ela é inteligente, ela sabe fazer a diferenciação. Por exemplo, a taxação dos aposentados está na Constituição. Você queria o quê? Que eu não cumprisse a Constituição? A Assembleia Legislativa aprovou, o Mauro Mendes não fez nada sozinho, não. A Constituição brasileira é ou não é para ser cumprida? Ponto. Então vamos parar por aí, né? E no agronegócio, hoje, eu estou sendo aplaudido pela grande maioria dos produtores, porque eles nunca viram tantos investimentos como nós estamos fazendo em Mato Grosso. Vamos terminar esse ano, Luciana, com 2.500 quilômetros de rodovias asfaltadas. Ninguém no Brasil está fazendo isso, é um recorde em Mato Grosso. Isso vai melhorar a vida de muita gente, porque uma rodovia, ela passa as pessoas, passa a ambulância, as pessoas usam no dia a dia para melhorar a sua qualidade de vida, ir visitar um amigo, um parente, poder sair de férias, poder ir e voltar com tranquilidade. Pontes, são quase 200 pontes de grande porte. Essa semana nós publicamos a licitação, abriu-se, finalizou a licitação para a maior ponte do Brasil hoje, 1.460 metros lá no Juruena, algo que era um sonho. Então muita coisa boa está acontecendo e hoje a grande maioria dos produtores estão muito satisfeitos porque eles pagam os impostos e todos têm que pagar, mas o dinheiro está sendo bem administrado, com honestidade e volta para a sociedade para produzir o resultado que todos nós queremos. Governador, sem dúvida, seu governo é um governo de correção. Acabou corrigindo várias coisas, dentre elas as obras da Copa do Mundo, que ficaram pela metade e hoje estão aí, de certa forma, com obras muito bem feitas, na mão do secretário de Infraestrutura, Marcelo Padeiro, né? Mas eu acho que tem um encaminhamento, que é um encaminhamento que está indo na contramão do mundo, né? Pelo menos esse é o meu raciocínio. Nós tivemos na semana passada a inauguração de uma grande usina solar por conta da Energisa, que já entende que esse mercado é o mercado do futuro, as usinas solares. E amanhã tem a votação de uma possível implantação de PCHs no Rio Cuiabá, apesar de uma certa resistência gigante de ribeirinhos, né, de políticos, dizendo vão matar o Rio, vão assassinar o Rio. A minha pergunta é o seguinte: não seria muito mais fácil o governo do estado implementar usinas solares para evitar, inclusive, a polêmica? Porque aqui não tem polêmica nenhuma, né? Usinas solares, né? O que é que está por trás exatamente dessas PCHs? Existe um lobby político, econômico muito grande que impede esse raciocínio de se ter usinas solares ao invés de se ter PCHs? O que é que está acontecendo? Professor, não tem nada disso. Nós vivemos num país livre, né? Um empresário, eu nem conheço ele, foi lá, protocolizou no ACEMA um pedido de licenciamento. A ACEMA estava estudando. Eu já sei de antemão, né, que os técnicos, o parecer técnico seria ou será pela reprovação ambiental.
né, destas usinas. Porém, houve uma liminar na justiça, né, para proibir a finalização dos estudos. Olha que absurdo, você ser proibido de estudar. Então está parado lá, a SEMA não se pronunciou ainda. Agora, né, a Constituição, ela diz claramente, professor, quem pode fazer o quê. Não é papel da Assembleia fazer esse tipo de lei, gente. Eu sou contra também essas usinas, porque eu conheço um pouco desse negócio, sei a importância do Rio Cuiabá aqui na região e sou contra. Mas não é o governador que dá licença. Quem dá licença são os técnicos da SEMA, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. São eles que analisam, são eles que fazem um parecer, analisam os estudos e dão o parecer. Ninguém é proibido de entrar no órgão pedindo licenciamento. O que o órgão tem o dever é de analisar tecnicamente, fazer audiências públicas e dizer se pode ou não pode. E lá, eu já sei de antemão que todos os técnicos são contra, porém, não pode terminar o processo para matar de vez essa conversa afiada e acabar com essa celeuma, porque eu também sou contra, mas não é eu, Mauro Mendes, governador, que vou fazer essa licença. São os técnicos da SEMA, assim que a Justiça liberar para finalizar o processo. Perfeito. Agora, governador, pandemia. O presidente Jair Bolsonaro costuma dizer que ajudou financeiramente muito os estados, com bilhões. Mas, ao mesmo tempo, também apontou o dedo para os governadores, culpando muitos deles pelos problemas econômicos do país. Né? O senhor que administrou esse período difícil aqui em Mato Grosso, acha que o governo federal foi generoso com Mato Grosso ou apenas cumpriu o que estava em lei, os repasses constitucionais que qualquer presidente deveria fazer nesse momento? Daniel, o governo federal ele fez o que podia fazer e o que achou que devia fazer naquele momento. Ele transferiu, sim, dinheiro para todos os estados, para os municípios. Eu já agradeci, obrigado, presidente. Né? Foi uma ajuda importante naquele momento. E o governo do estado de Mato Grosso aplicou corretamente esse dinheiro. Na época da pandemia, Daniel, nós abrimos mais de 605 UTIs no nosso estado. Aqui na Baixada Cuiabana, para suprir uma deficiência da prefeitura, nós abrimos a Arena Pantanal. 240 mil pessoas foram lá. As pessoas não iam mais no postinho de saúde, porque lá não tinha remédio, às vezes não tinha médico, elas iam na Arena Pantanal, porque lá era certeza que tinha médico, que tinha remédio, tinha aparelho de tomografia, se fosse necessário fazer. Se fosse alguém mais grave, já tinha uma ambulância, pegava e já levava para Santa Casa. Aliás, Santa Casa, um hospital que fechou aqui em Cuiabá. Era da prefeitura, ficou 60 dias fechado, conversa fiada para cá, conversa fiada para lá, ninguém resolvia. O governo do estado foi lá, interviu, fez a requisição, reabriu como hospital estadual. Era um hospital sob gestão da prefeitura de Cuiabá, ficou 60 dias fechado, o estado foi lá e reabriu. Então nós fizemos muitas ações. O metropolitano, por exemplo, enquanto muita gente, eu lembro lá em 2020, né, as pessoas chegavam para mim e falavam assim: Mauro Mendes, por que você não faz igual Dória, constrói lá na Arena Pantanal, né, um hospital de campanha, né, porque via mostrando lá aqueles hospitais de campanha, aquele absurdo de caro. Eu estudei o assunto na época, não vou fazer hospital de campanha. Fui lá no Metropolitano, na Várzea Grande, que era um hospital de 58 leitos. Fizemos uma construção em 60 dias, em tempo recorde, trabalhando 24 horas por dia, as construtoras. Construímos lá mais 240 leitos e hoje nós temos lá um grande hospital definitivo, de excelente qualidade, disponível e atendeu durante toda a pandemia. Então, todo o dinheiro que veio, nós aplicamos, compramos remédio, compramos medicamento, compramos teste, distribuímos para os municípios. Então, o governo do estado de Mato Grosso, ele aplicou 100% todo o dinheiro que veio e ainda fez muito investimento na saúde naquele momento. Investimento na saúde, Daniel, nós estamos fazendo hoje, pode olhar, é o único estado brasileiro que está construindo 6 grandes hospitais. Nós estamos construindo aqui em Cuiabá, o Hospital Central, uma obra que ficou parada, gente, durante 34 anos. Quando a gente fala isso, alguém fala assim, mas não é possível, como é que uma obra de hospital fica 34 anos parado? Ficou, e olha, essa obra estava a 1.000 metros do Palácio dos Governadores, a 500 metros do Ministério Público. Uma obra que está lá sendo construída, vai ser o maior e o melhor hospital de Mato Grosso. Júlio Miller, um outro hospital ali na estrada de Santo Antônio, parado desde 2013. E além disso, construindo aí
também 4 grandes hospitais no interior de Mato Grosso, em Confresa, em Alta Floresta, em Tangará, em Juína. E, além disso, nós estamos ampliando e modernizando toda a infraestrutura dos nossos regionais e dos equipamentos de saúde. Então, o governo de Mato Grosso, graças a Deus, graças ao apoio de muita gente, nós estamos conseguindo melhorar muito a infraestrutura. Nós já dobramos o número de leito público nesses 3 anos e meio de governo. Dobramos. Tinha pouco mais de 500 leitos que eram do governo do estado, hoje nós temos mais de 1.000 leitos e nos próximos 4 anos nós podemos chegar a 2.000 leitos, nós estaremos dobrando de novo. Isso vai melhorar muito, se Deus quiser, a qualidade e o atendimento da saúde no estado de Mato Grosso. Governador, nosso tempo está esgotando, só preciso lhe comunicar, porque eu gostaria que o senhor fosse um pouquinho mais objetivo para que a gente possa deixar para o senhor 2 minutos de considerações finais. Concurso público para 2023, se caso o senhor for eleito. Olha, nós temos previsto já está a comissão trabalhando, Luciana, na saúde e em toda a área que for necessário. Eu sempre trabalho com o princípio da eficiência, aonde precisa nós fazemos. Fizemos da segurança, estamos finalizando, aliás, quem está finalizando é a Universidade Federal de Mato Grosso, ela foi contratada para fazer esse concurso, ela entregando a lista, nós vamos publicar e vamos chamar aí quase 1.000 profissionais para melhorar e reforçar a segurança pública em todo o estado de Mato Grosso. Bom, o senhor foi econômico, sobrou aí 1 minutinho. O professor Haroldo quer perguntar, seja muito breve, por favor. VLT, BRT, nova temporada, jurisdição. De quem é essa jurisdição, governador? Quando é que nós vamos ter um resultado positivo com relação a essa mudança de modal? Esse Tribunal de Contas do Estado ou Tribunal de Contas da União? Cabe a quem? Professor, esse problema por parte do governo está resolvido. Não foi o governador Mauro Mendes, foram os técnicos, tem mais de 1.000 páginas de um relatório que fundamenta, explica e justifica por que da mudança. Está lá para qualquer um ver. Infelizmente, o Tribunal de Contas da União se meteu num assunto que não é dele, não tem verba federal, não tem ente federal envolvido. O TCU fiscaliza governo federal, dinheiro federal. Este BRT é governo do Estado de Mato Grosso, dinheiro do governo do Estado de Mato Grosso. Por isso que o Tribunal de Contas do Estado, que já aprovou, a Assembleia aprovou, Conselho da Região Metropolitana de Cuiabá e Várzea Grande já aprovaram, tudo aprovado, tudo certo, contrato feito, licitação feita, contrato assinado. Quando nós íamos dar ordem de serviço para começar, o prefeito de Cuiabá entrou no TCU, inexplicavelmente saiu uma decisão e agora o TCE, Tribunal de Contas do Estado, está indo lá no Supremo para dizer, opa, para lá, isso não é atribuição de vocês não, isso é atribuição minha aqui. Vamos aguardar o Supremo. Resolvido isso, ordem de serviço, obra iniciada. Agora o senhor tem 2 minutos e 47 segundos para suas considerações finais. Luciana, primeiro, obrigado você, professor, todos vocês aqui no estúdio, e agradecer ao cidadão mato-grossense que está nos acompanhando nesse momento. Dizer, meus amigos, primeiro, assim, da alegria de hoje eu estar como governador, porque durante esses 3 anos e meio trabalhamos muito. Todo mundo sabe disso, quem conhece Mato Grosso sabe que era um estado quase quebrado. Devia a Deus e todo mundo lá atrás, um estado que nem pagava salário em dia, atrasou 13º, e nós conseguimos nesses 3 anos e meio fazer um grande programa de recuperação do estado. Hoje estamos fazendo muitos investimentos, estamos construindo 6 grandes hospitais, investindo em infraestrutura, estamos com um grande programa na educação para melhorar muito a educação do estado de Mato Grosso, algo que para mim é uma questão de honra, né? Nós tirarmos o Mato Grosso dessa posição, né, de 22ª pior educação no país. Estamos investindo pesado para isso, em infraestrutura, em tecnologia, estamos investindo em todas as áreas. E, se for a vontade de Deus, da maioria da população, nós gostaríamos de continuar como governador para continuar esse trabalho, administrar da mesma forma que fizemos, com seriedade, com honestidade, cuidando bem do dinheiro público e cuidando das pessoas. Cuidar é fazer por elas. Cuidar das pessoas é melhorar a vida das pessoas. Quando você faz um asfalto numa cidade, você melhora a vida das pessoas. O governo do estado de Mato Grosso transferiu, né, quase R$1 bilhão está transferindo para as prefeituras para fazer asfalto, fazer praça, melhorar a vida das pessoas. Nós estamos fazendo um programa Mato Grosso Iluminado. Nós vamos colocar lâmpada de LED em 100% dos municípios de Mato Grosso. Ninguém no Brasil tem isso hoje. Então, tem muita coisa boa que está acontecendo em Mato Grosso e para que tudo isso continue é que nós estamos nos apresentando. Para o debate, para conversar com você, cidadão, para pedir o seu apoio, pedir que você analise aquilo que foi feito, aquilo que está sendo feito,
verifique aquilo que estava acontecendo lá atrás e como está Mato Grosso hoje. E aí eu tenho certeza que com essa análise eu posso honestamente e humildemente pedir o seu voto, pedir o seu apoio, que você possa estar ao nosso lado nesse momento, nessa caminhada, né, para que a gente continue seguindo juntos, mudando o Mato Grosso, seguir juntos, melhorando o nosso estado e também juntos cuidando das pessoas, mas cuidando principalmente daqueles que mais precisam do poder público. Então, estou muito feliz, muito obrigado por essa oportunidade de falar com todos vocês, obrigado à emissora também por essa oportunidade e fiquem todos com Deus e tenham uma boa semana. Obrigada, governador, pela sua presença aqui na rodada de entrevistas que ajuda os nossos telespectadores, os eleitores mato-grossenses a decidir o voto de uma forma mais consciente. Bom, gente, agora vamos para a charge do jornal A Gazeta. Daniel Petengil, por favor, conta pra gente, explica que vai aparecer aí na sua tela para a gente entender exatamente o que Emanuel Pinheiro está fazendo aí, a ausência de Márcia. Vem, amor, vamos para a festa eleitoral. Só se você trocar de roupa com esse paletó, eu não vou. As mulheres são vaidosas. Agora, Daniel Petengil, explica pra gente como assim. A gente tem falado aqui que a primeira-dama, Márcia Pinheiro, pouco tem se posicionado. Quem está falando por ela é o marido, o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, que até o momento continua aqui um mistério, né? Não se licenciou, não encaminhou para a Câmara, professor, o pedido de licenciamento. Vai tirar férias, e também disse que vai tirar férias, mas até agora a gente não sabe, de fato, qual foi o trâmite burocrático disso. E ele continua falando pela primeira-dama, agora essa charge aí, fechando um pouquinho desse cenário. Daniel, explica pra gente. Ele tem atuado como porta-voz da Márcia e a gente espera que ela venha à tona, né? Porque a candidata ao governo é a Márcia Pinheiro, né? E por enquanto ainda não se mostrou. A gente espera, inclusive, aqui a presença dela aqui para detalhar os seus planos de governo. É na quinta-feira, se não me engano. Quinta-feira. Isso, vai ser entrevistada ao vivo aqui para se mostrar exatamente para o eleitor de Mato Grosso e quais são os planos de governo da Márcia. Que por enquanto, é só o marido dela que tem se manifestado, tem controlado aí as ações eleitorais da Márcia. A gente espera aqui que ela realmente apareça. Na sexta-feira também começa o horário eleitoral gratuito. Eu acho que aí o eleitor vai conhecer um pouco melhor das propostas da primeira-dama. Só para te responder aí, a primeira-dama viria amanhã aqui no programa. Teve uma mudança de agenda, então amanhã, nessa rodada de entrevistas, nós vamos ter então o pastor Marcos Ritella, professor. E aí sim, encerrando aqui essa rodada, a presença de Márcia Pinheiro. Mas fique à vontade, eu provoquei aqui, mostrei a charge, falamos do paletó. E ela vai ter que defender disso e de outras acusações graves, né, da gestão Emanuel Pinheiro. Se ela pensa que ela vai se livrar disso, ela não vai se livrar disso, né? Muitos escândalos de corrupção durante a gestão do Emanuel Pinheiro, 7 secretários afastados, né? E ela vai precisar do traquejo e da artimanha política do Emanuel Pinheiro para poder se manter, principalmente em debates. Ela disse que ela não ia participar de debate por conta de baixarias, mas ela precisa. É falta de respeito, é falta de compromisso, na medida em que o debate esclarece e desvela, sobretudo, quem é Márcia Pinheiro e não Emanuel Pinheiro. A candidata é Márcia Pinheiro ao governo do estado de Mato Grosso e é muito importante que ela participe das entrevistas e dos debates, né? Sendo ela, absolutamente sendo ela, transparência, com muita transparência e com muito respeito ao eleitor. A gente precisa de mais políticos que tenham compromisso de respeito com o eleitor. Mas tem uma retórica aí nada carinhosa, viu, professor Haroldo? Se tiver baixaria, vai ter dossiê. Imagino, não tenha dúvida. Pois é, esse vai ser o calor aí dos debates. Bom, mas já te convidando, então, já viu que amanhã também alta atenção aqui nessa bancada, porque teremos entrevista com o pastor Marcos Ritella, já que a religião é a grande tônica destas eleições. E aí, na quinta-feira, fechando essa rodada, teremos a presença, então, de Márcia Pinheiro. Eu agradeço aqui a sua imensa audiência, já vou me desculpar por não conseguir ler nem metade das mensagens encaminhadas hoje aqui ao nosso programa. Mas fiquem com Deus, até amanhã e eu conto com a sua participação novamente. Obrigada.